Olá, o meu nome é Beatriz, eu sou psicóloga, eu tenho uma comunidade no Facebook e aqui eu vou deixar o meu e-mail para alguém que tiver alguma dúvida e se quiser esclarecer alguma dúvida pode me escrever. Esse vídeo eu estou gravando a pedido de algumas pessoas. Essas pessoas me pediram para fazer um vídeo sobre como ajudar um paciente em depressão. O que os familiares e os amigos podem fazer para auxiliá-lo? A depressão é uma doença, ela costuma ter base genética, então é uma doença que precisa de tratamento medicamentoso e de psicoterapia. No caso, seria o ideal conjugar o tratamento com um psiquiatra e a psicoterapia. O paciente, quando está deprimido, ele tem dificuldade para se movimentar. Então, movimento para ele, fazer exercício, sair da cama, é difícil. A família pode auxiliar. Como? Por exemplo, em vez de pedir uma pizza em casa, tentar levar o paciente até a pizzaria. Em vez de ver um vídeo em casa, tentar levar o paciente até o cinema para ver um filme leve. O paciente provavelmente não vai conseguir fazer exercício físico, mas a família pode incentivar levando até um parque para dar uma caminhada, ou dando uma volta no quarteirão, ou levando o paciente na piscina do prédio para ele pegar sol. Todo movimento físico auxilia, né? O paciente se sente melhor, ele pode resistir a querer fazer o movimento, mas depois, se ele for, por exemplo, num restaurante almoçar, pode ser difícil para ele sair de casa para ir, mas estando lá, ele talvez se sinta um pouco melhor, porque vai estar socializando, vai estar num ambiente fora de casa. A família deve deixar as janelas do quarto abertas para que entre luz. A luz do dia é importante. Então, as cortinas devem estar abertas, as janelas abertas. O paciente pode querer ficar num cômodo escuro, também não é benéfico. No inverno, as pessoas que têm depressão tendem a piorar, porque a luz do dia faz falta, né? O paciente, quando está deprimido, ele se culpa muito, se sente muito incompetente, ele acha que ele não alcançou nada, ele acha que ele fracassou. Se a família puder, deve lembrá-lo das conquistas que ele já realizou. Por exemplo, se ele tem um casamento de muitos anos, se ele tem um trabalho que ele mantém há vários anos, se ele criou bem os filhos, se ele fez algum curso e concluiu o curso, se ele conseguiu comprar alguma coisa que ele queria, uma bicicleta, um carro, uma casa. A família deve lembrar o paciente das conquistas que ele fez ao longo da vida. Se ele tem amigos de longa data, todas essas conquistas, no momento da depressão, o paciente tende a se esquecer delas. E ele costuma fixar a atenção dele em tudo o que ele não conseguiu, o que ele não realizou, e ele se esquece das conquistas que ele teve ao longo da vida. Outro fator comum na depressão é a falta de esperança. Este acho que é o fator mais grave. O paciente não vê uma esperança de melhora, não vê uma esperança de solução dos problemas dele, né? Então, a família deve lembrá-lo, se ele já passou por outros momentos de dificuldade, talvez se ele já teve uma depressão anteriormente, a família deve lembrá-lo que ele já passou por uma situação parecida e que ele conseguiu superar e que com o tratamento adequado ele vai superar novamente essa fase difícil. Algumas situações de perda desencadeiam estados depressivos também, né? Então,
Se o paciente perdeu alguém querido, ele pode entrar num luto, pode entrar num sofrimento grande. Se ele já tiver uma tendência genética para se deprimir, a situação pode se agravar, né? É importante que a família dê apoio, tenha paciência, escute. A depressão, às vezes, a família acha que o paciente não quer se ajudar, que o paciente não está fazendo o seu melhor, que o paciente está com preguiça, mas a realidade é que a depressão é uma doença e não depende da força de vontade. Depressão não tem nada a ver com força de vontade, precisa de medicamento, precisa de psicoterapia. Então, por pior que o paciente esteja, a família precisa compreender que se trata de uma doença que não vai melhorar com força de vontade e com essa ideia errônea de que a pessoa não está se esforçando, né? A psicoterapia é importante. Se o paciente estiver resistente a fazer a terapia individual, a família pode sugerir uma terapia familiar ou uma terapia de casal, com a esposa, com o esposo. Talvez o paciente se sinta mais confortável fazendo a terapia com outros membros da família do que sozinho. É importante que o paciente passe por um clínico geral também, porque algumas doenças podem deixar o paciente predisposto a ter depressão, né? Algumas síndromes dolorosas, alguns problemas endocrinológicos, algumas doenças reumatológicas. Todos esses problemas físicos também estão ligados muitas vezes à depressão. Então, uma visita a um clínico geral pode ser uma boa ideia também. Agora, quando o paciente resiste ao psiquiatra, quando ele tem preconceito, a família pode tentar levá-lo num neurologista, se ele aceitar, né? E se ele não aceitar também o neurologista, às vezes o paciente aceita ir num homeopata, existe a linha unicista que é muito boa, ou ir a um médico da antroposofia. Estes tratamentos, eles não são tão eficazes quanto o tratamento psiquiátrico no momento de uma depressão grave, mas eles podem ser um caminho intermediário. Às vezes o paciente vai ter, com um tratamento assim, ele vai ter uma pequena melhora e depois ele pode realmente querer buscar um tratamento psiquiátrico. Então, se a família tiver nesse impasse do paciente não aceitar o psiquiatra, a família pode tentar buscar um homeopata, um médico da antroposofia, um tratamento diferente que o paciente aceite, pelo menos para que ele receba algum tipo de cuidado médico nesse estado em que ele está, né? O paciente, quando está deprimido, ele vê a si mesmo, as outras pessoas e ao mundo de uma forma muito negativa. Então, a família deve também tentar, com jeito, questionar esses pensamentos, né? Mostrar para ele, olha, quando você não estava deprimido, você estava animado, você estava vendo que você era capaz, você estava achando o mundo melhor, mas agora, como você está num estado depressivo, tudo está mais difícil. Mas quando você melhorar, quando você buscar o tratamento adequado, essa visão tão negativa vai passar. Você vai enxergar melhor as coisas que você conquistou, você vai enxergar melhor as coisas bacanas que as outras pessoas também fazem, realizam. Então, é preciso que a família oriente o paciente que ele está nesse estado assim devido ao problema da depressão.
Então, eu acho que é isso. Se o paciente tiver alguma religião, a família pode também incentivá-lo a ir a essa religião, a esse local religioso, porque ele pode encontrar conforto lá, ou ele pode também se socializar, encontrar outras pessoas, conversar um pouco, e só o fato de sair de casa e ir até uma igreja, ir até um local religioso, já pode ser benéfico também para o paciente. Então, eu acho que é isso. Vou deixar de novo o meu e-mail para esclarecer qualquer dúvida. Estou às ordens. Até logo!